Tiago é de Portugal e vai conversar com a gente sobre vidas com sentido, pensar, sentir e agir. Tudo bom, Tiago? Olá, estão a ouvir bem? E a ver bem? Ouvindo bem, vendo bem. Muito obrigada por ter participado, por ter aceito o nosso convite para participar aqui, Fátima. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, Fátima e Milene, muito obrigado também, uma gratidão enorme por me terem convidado e poder estar aqui a falar convosco um pouco. E parabéns pela iniciativa também, já agora. Muito obrigada, Tiago. É uma gratidão imensa dessa oportunidade que nós estamos oferecendo, né, dessa interação Brasil-Portugal. Logo no começo eu falei, Portugal e os profissionais e o povo português tão acolhedor com a gente, os brasileiros, né, para onde nós fugimos e nos refugiamos, onde grande parte dos brasileiros temos famílias aí. Né? Muito obrigada mesmo por essa participação. Eu creio e espero mesmo que essa seja a primeira vez que somente a primeira vez que a gente inicie esses trabalhos, que a gente possa continuar, porque vai ser, eu acredito que seja de imensa, mas de grande qualidade mesmo. Muito obrigada, viu? Muito mesmo. Muito obrigado, Fátima. Já está a levar aqui as expectativas. Espero de facto responder às expectativas das pessoas e estou disponível também para poder responder às dúvidas. Avisem-me do tempo, porque eu sou um problema com o tempo, ok? Não pode deixar que eu controlo o tempo, vou te avisando, eu interrompo aqui, tudo bem? Quando eu pego, depois é difícil de largar, mas pronto, mas eu estou aqui também para escutar as questões que têm para mim. E partilhar convosco aquilo que eu decidi, pegando no tema de vidas com sentido, eu podia pegar aqui imensas coisas e falar de imensas coisas. Fiz aqui uma seleção, não posso dizer que seja uma seleção pequena, se calhar também não é uma seleção muito grande, mas tenho aqui uma pequena apresentação que gostaria de acompanhar, juntamente com aquilo que eu vou falar, está bem? Pode ser. Certo. Vou tentar partilhar aqui, a ver se corre tudo bem. Vamos lá ver. Acho que sim, está aí a aparecer, não está? Está aparecendo sim. Ok, muito bem. Pronto, eu quero começar a dar o ponto de partida, colocando aqui um excerto de um texto de um psicólogo português, que é o João Salgado, que trabalha muito sobre as questões da depressão e acho de facto que é o excelente ponto de partida e o melhor que eu talvez pudesse ter arranjado para a minha intervenção. Então eu vou passar a ler a frase do psicólogo João Salgado. Se estou genuinamente interessado e preocupado com o outro, se lhe quero desvendar o rosto e as suas marcas, se o acolho como um igual, diferente de mim, então mais facilmente conseguirei detectar nele esse sofrimento e depressão e melhor estarei capaz de o cuidar. Porque, mais do que tratar a depressão, o que temos que fazer é ajudar as pessoas a parar, ouvir a sua depressão e cuidar de que ganhem uma nova voz e uma nova vida. Porque cuidar de depressão será sempre devolver vida à pessoa. E por isso eu acho que esta frase acaba por ser muito interessante para dar o início à minha partilha, chamemos assim, porque realmente fala aqui de algo essencial que tem a ver com a vitalidade, tem a ver com a vida da pessoa, tem a ver com todo o sentido que ela pode dar à mesma e que em determinados casos, e quando falamos da depressão, acaba por perder muito do sentido para as pessoas, não é? A percepção que acabam por ter da sua vida. E eu quero agarrar-me um pouco àquilo que são os pensamentos que vão sendo produzidos, os sentimentos e as emoções que também vamos acolhendo e as ações. Isto é algo muito importante para mim, na minha prática e na minha vida também, que é conseguir associar aquilo que são os pensamentos que nós vamos produzindo e todos os sentimentos, sensações que vamos tendo e poder depois também agir de uma forma mais positiva, mais construtiva para conseguirmos fazer um caminho bastante agradável, não é? Nesse sentido, aquilo que eu decidi fazer para partilhar convosco, estejam à vontade para me interromper enquanto eu vou falando, está bem? Neste sentido, então, eu decidi trazer aqui algumas, chamemos dicas ou reflexões,
para nós pensarmos. Eu, para além não me apresentei, mas o meu nome é Tiago Sabalão, eu sou psicólogo e também terapeuta familiar e de casal. Podem saber mais sobre mim em tiagosabalão.pt, que é mais fácil do que estar aqui a debitar o meu currículo. E então, eu vou partilhar aqui algumas dicas e reflexões, procurar ser sucinto em cada uma delas, mas algo não muito complicado de perceber, não muito complexo talvez, em alguns casos, mas não muito complicado de perceber e que espero que obviamente vos ajude a pensar de uma forma diferente sobre algumas coisas. Por isso, a primeira que eu trago é um conceito muito utilizado em terapia de casal e em terapia familiar, que é o eu mais tu mais nós. E porquê é que eu trago este conceito? Porque eu acho que é importante nós, quando estamos à procura do sentido da nossa vida, nós considerarmos não só a nossa vida, mas também as outras vidas e também um sentido de unidade maior, não é? Uma comunidade, todos nós. Acho que há uma tendência grande, não é? Se formos ver aquilo que são as análises de sociedade, as análises mais sociológicas feitas, acho que há uma tendência grande em olhar demasiado, excessivamente para o indivíduo, e isso tem as suas consequências, e mesmo do ponto de vista dos quadros mais depressivos, também em parte está relacionado com esta sociedade mais individualizada que nós acabamos por estar a viver. E nesse sentido, como solução, não é, para os problemas que vamos vivendo no nosso dia-a-dia, eu diria que temos que começar a olhar também para o outro, olhar para os outros e percebermos que estamos todos, aqui em Portugal usa-se muito a expressão, estamos todos no mesmo barco e eu acho que temos que fazer isso. Os outros também são parte de nós e a consideração deles ajuda-nos muito a dar um sentido diferente à minha vida, não é? Muitas vezes estamos à procura das soluções todas dentro de nós e quando nós falamos, por exemplo, psicólogos para as pessoas procurarem ajuda, nós estamos a dizer nós também somos parte da solução, nós também podemos ajudar e nesse sentido há aqui uma abertura do eu para outra pessoa e vai trazer aqui uma grande mais-valia para a sua vida porque vai encontrar com certeza novas visões, novas formas de ver o mundo, novas oportunidades de reflexão e ferramentas, com certeza, que também podem ajudar muito a vida das pessoas. Por isso, há que considerar, contrariar aquilo que pode ser uma tendência da sociedade de um olhar muito grande para só o eu e perceber que ao nos aliarmos aos outros e ao conseguirmos ao considerarmos os outros também na nossa vida, a vida fará muito mais sentido e daremos um sentido muito mais positivo à mesma. Sem me alongar mais, porque há sempre muita coisa para dizer, vou partir para a segunda dica, ou a segunda reflexão, que tem a ver com os valores e com as causas. E o quanto nós devemos estar atentos a isto para percebermos que sentido é que a nossa vida leva. Por exemplo, se eu defendo um valor, liberdade, seja a liberdade de expressão, a liberdade de ação, eu tenho de perceber se diariamente eu estou a mover-me também nesse sentido, ou seja, o valor está ali, mas as minhas ações também estão a corresponder a isso, ou de certa forma eu estou a limitar-me. Por exemplo, há muitas pessoas que se queixam que em termos profissionais acabam por ter muitas dificuldades em conseguir dar a sua opinião, porque a outra pessoa não deixa, desvaloriza, etc. Mas é importante nós trabalharmos estas competências e sermos mais assertivos, podermos dar a nossa opinião, podermos dizer aquilo que sentimos, mesmo com aquilo que os outros nos dizem, obviamente respeitando os outros, é isso que faz parte da assertividade. E por isso eu aí estou muito mais ligado aos meus valores. É sempre importante eu ligar os meus pensamentos e os meus sentimentos à prática, porque aí eu vou ver resultados e vou me sentir mais conectado ao mundo. E assim como as causas que eu defendo, posso ter imensas causas que defenda, por exemplo, a equidade, não é? Entre homens e mulheres, pode ser também evitar ou diminuir ou eliminar, aliás, o preconceito e a discriminação que existe pelo facto da pessoa ter orientação sexual A, B, C ou D.
e muitas outras causas às quais me posso ligar, e isso também ajuda a eu perceber quem é que eu sou, que sentido é que a minha vida faz. No fundo, o sentido da vida também é muito isto, são as missões que tenho dentro de mim, as missões que tenho para com os outros e para com o mundo. E os valores ajudam-nos muito a medir se estamos a ir ao encontro daquilo que nós realmente gostamos, daquilo que nós queremos. Milena e Fátima, estejam à vontade para me interromper, está bem? Ótimo, fica à vontade, estou aqui. Um outro aspecto que eu acho importante de referir são as atividades para o corpo, para a mente e para a alma. E o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes, e até numa sociedade que vive com um ritmo muito acelerado, agora com a pandemia e com o confinamento houve uma certa paragem que permitiu alguma reflexão, mas não tanto mudança de comportamentos como seria desejado em função das reflexões que se foram tendo. No entanto, as pessoas muitas vezes descuram aquilo que lhes faz bem, por exemplo, ao corpo, à atividade física, e as pessoas sabem que a atividade física faz bem, mas por vezes dizem que não têm tempo, não é? Arranjam algumas desculpas, porque por pouco que se faça já é muito bom e conseguimos sempre incluir alguns minutinhos para tratarmos do nosso corpo. Da mente, ao cuidar das nossas funções cognitivas, por exemplo, a memória, a concentração e o nosso raciocínio, enfim, podermos ler, podemos lançar-nos para alguns desafios que também acabam por contribuir positivamente para a nossa sensação também, a nossa percepção de autoeficácia e uma maior autoconfiança que também acaba por ser bem alimentada entre nós e, portanto, trabalhar também na mente. E a alma tem a ver com o lado mais espiritual, que não tem propriamente a ver com o lado religioso, mas um lado espiritual, que pode ser trabalhado através, por exemplo, da meditação, que é algo que se fala muito atualmente, e há vários tipos de meditação, mas onde gera aqui um equilíbrio muito grande nestes três elementos, não é? No corpo, na mente e na alma, e nós não podemos descurar isto. As pessoas só quando batem contra uma parede, quando batem forte contra uma parede, é que acabam por fazer esta reflexão e perceber, realmente eu no meu passado tinha algumas práticas que eram favoráveis para mim, para a minha vida, que me sentia mais equilibrado e agora já não as tenho. Então, se eu sei que aquelas práticas são boas para mim, eu devo procurar incluí-las, não é? Devo procurar tê-las no meu dia-a-dia, nem que tenha um caderninho com as práticas que me fazem bem para nunca me esquecer e ir incluindo dentro do tempo que tenho, porque é fundamental que assim seja. Um outro aspecto, e eu dou muitas formações sobre inteligência emocional e não me vou alongar muito neste capítulo, mas é só para nós percebermos a importância que é trabalharmos a nossa inteligência emocional e, sobretudo, a boa relação que nós devemos ter com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Nós conseguimos identificar os sentimentos que estão ali presentes, identificar as emoções que estão ali presentes e conseguirmos perceber que resposta emocional é que habitualmente damos quando aquela emoção é ativada, como é que nós ficamos, como é que o nosso corpo se sente, que tipo de pensamentos produzimos, etc., quando sentimos alguma coisa e perceber, sobretudo, algo que é extremamente importante neste aspecto das emoções, que tem a ver com a sua função. E nós muitas vezes esquecemos que todas as emoções que nós temos têm uma dupla função mais generalista que tem a ver com a nossa sobrevivência e com o nosso bem-estar. Mas depois há funções específicas para cada uma das emoções vivenciadas. E estando a falar de depressão e naturalmente falamos também de tristeza, nós se soubermos que a função da tristeza é a nossa reintegração, nós se calhar vamos dar um outro valor à mesma, não é? E perceber que os momentos em que eu vou ficar triste servem de momentos para eu poder refletir sobre algumas questões e depois poder arranjar ferramentas, mecanismos que me permitam superar, no fundo, aquela tristeza ou o problema que está associado àquela tristeza, enfim. E por isso ela acaba por ter aqui uma função. E todas elas têm uma função que é importante para nós, assim como o medo, não é? Que tem a função de proteção. Por vezes são medos, chamemos irrealistas, ou seja, nós estamos a proteger em demasia face a uma situação que se calhar não requer essa proteção. É óbvio que se nos aparecer um animal selvagem à frente, aí o medo
o comportamento mais inteligente é efetivamente fugir, mas se nós temos que fazer uma apresentação em público, por exemplo, se calhar não nos está a dizer para nós fugirmos, está a dizer para nós sermos cautelosos, para nos assegurarmos de que vamos nos preparar bem, para depois conseguirmos passar a mensagem da forma mais eficaz e também considerarmos que não temos de ser perfeitos e que podemos perfeitamente errar. Não foi um dos tópicos que eu coloquei aqui o erro, mas é também importante nós sabermos lidar com o erro e perceber que ele é muito útil para o desenvolvimento humano. E por isso lidar bem com as emoções, esta literacia emocional que é fundamental para a nossa vida, vai nos ajudar não só a reconhecer as emoções em nós próprios e a conseguirmos autorregular essas emoções, como também depois mais facilmente reconhecermos as emoções nos outros, e aí temos uma maior capacidade, por exemplo, de empatia e também aumentamos a nossa capacidade de ajuda. Milena e Fátima, está tudo bem até agora? Alguma questão? Está tudo ótimo, está tudo ótimo. Ok, não estou a falar muito rápido. Não, está compreensível. Quando a gente for fazer um comentário, né, dessa questão que você fala e que é importantíssima, né, do fato de estarmos sempre centrados em nós mesmos, e que isso muitas vezes traz a crítica feroz e uma exigência irracível, né, de quem devemos ser e como devemos nos representar. Existiria uma facilitação se nós conseguíssemos nos suavizar a ideia de nós mesmos, e isso facilitaria a relação com o outro, porque muitas vezes a gente evita a relação com o outro, efetivamente pelo que você está falando, porque nos sentimos tão imperfeitos que a gente se torna incapaz de compreender que existe muita potência na nossa relação com o outro. A crítica supera o movimento, né? A autocrítica supera o movimento. É muito importante essa questão de suavizar a ideia que temos para nós mesmos, né, de como devemos ser, e o que eu falo muito, que é a respeito do personagem que a gente representa. Todos nós somos personagens, todos nós temos personagens, nós temos personagens. O problema é quando a gente se transforma nesse personagem sem fim de ações. Sim, obrigado, Fátima, pelo apontamento. Em termos de um outro tópico que acabo por trazer, uma outra dica, tem a ver com as características pessoais e com o autoconhecimento, a importância de nós nos conhecermos e nós nos conhecermos também com os outros. Nós nos conhecemos, para aumentarmos, para elevarmos o nosso autoconhecimento, não o conseguimos fazer se estivermos sozinhos, não é? Nós precisamos dos outros para isso. Mas temos também ter muita consciência das nossas características pessoais e aceitarmos algumas das características que nós temos. Não é porque o outro nos diz que nós devemos ser de outra forma, que nós devemos ir atrás disso, devemos olhar muito para aquilo que nós somos, não é o eu sou assim e sempre serei e não vou mudar, temos que ter essa capacidade de mudança e de pensarmos sobre essa mudança, mas sobretudo é uma necessidade que tem que vir de nós, e não imposta pelo outro. Muitas vezes acabamos por vestir uma capa e uma máscara que nos é imposta e não conseguimos ser nós próprios, e o quanto isso dificulta. E tudo isto que eu estou a falar podem ser motivos mais do que suficientes para começarmos a mergulhar em estados mais depressivos. Por isso é que é importante ter consciência de tudo isto. Tendo consciência que o tempo também vai passando, vou tentar ser um pouco mais rápido. O desenvolvimento de competência e aquisição de conhecimentos, o que eu quero dizer com isto é devemos estar sempre abertos a desenvolver novas competências, não é? E a adquirir novos conhecimentos. Muitas vezes nós penalizamos porque eu não sou capaz de fazer isto, eu não tenho conhecimentos suficientes. Então, se não temos, vamos procurar ter, não é? Vamos fazer um curso, vamos assistir a estas palestras, não é? Vamos integrar um grupo onde onde consiga partilhar algumas coisas com os outros, identificar-me eventualmente com aquilo que os outros também estão a dizer e crescer juntamente com o grupo. Por isso, se nos falha alguma coisa, sentimos que há algum déficit, vamos procurar ficar melhor, não é? A esse nível. E os meus contextos, quando escrevi isto, está relacionado com a importância de nós bem analisarmos os contextos em que estamos inseridos. E isto ajuda muito também a fazermos uma leitura mais clara face ao sentido que devemos dar à nossa vida. E em vez de, digamos, criticar os contextos em que estamos inseridos, porque não gostamos do modo de organização, das pessoas, etc.,
é percebermos aquilo que nos chama a atenção, que nos favorece, que é bom para nós, o quanto nós nos conhecemos perante as adversidades que surgem nos contextos, porque muitas vezes o mal-estar sentido tem a ver com uma inadaptação minha, não é? E talvez com um pouco autoconhecimento meu. Então essas resistências que eu posso ir sentindo nos vários contextos podem me ensinar muito. E eu perceber que então eles podem ter este fator de aprendizagem e não um fator de punição, porque eu tenho todo o azar do mundo ao estar integrado neste contexto que não tem boas pessoas, etc. Isto muitas vezes vai passando e muda-se de contexto e a história acaba por ser a mesma. A cultura de não violência e a cultura de admiração, eu falo muito sobre isto, de nós, isto claro que é, como eu costumo dizer, de um nível muito avançado, mas nós termos a capacidade de admirar os outros, não é? E quando falo de cultura não violência, falo também muito naquilo que são as redes sociais virtuais, o Facebook, etc., onde se vê muitos comentários bem maus, bem hostis, e o quanto isso vai alimentar, não é, os nossos pensamentos, a nossa forma de atuar, etc., na relação para com os outros. E por isso devemos, em vez disso, devemos procurar admirar aquilo que as pessoas vão fazendo, assim como nós, ao vermos todos estes palestrantes, todos estes oradores, em vez de estarmos atentos às falhas que eles vão tendo ou a criticar, vamos estar atentos ao quanto os podemos admirar, ao quanto podem ser exemplos, não eles, mas aquilo que levam, não é? Que podem ser exemplos para a nossa vida e nos pode ajudar, ou seja, esta visão sempre um bocadinho mais positiva e construtiva das coisas e conseguir mesmo não só tolerar, mas aceitar, admirar e amar os outros. Outros, e não falo de outros só das redes mais próximas e familiares, falo mesmo de todos os outros, da sociedade. Outra coisa importante é o processo, o caminho e os resultados, não é? O processo e os resultados, ou o caminho e o ponto de chegada, que muitas vezes eu quero chegar ali, estamos tão focados naquilo que não desfrutamos do caminho, e eu digo, é fundamental que possamos desfrutar do caminho, até porque muitas vezes definimos um objetivo, um ponto de chegada, e se nós desfrutarmos do caminho, se estivermos atentos a ele, vamos conseguir se calhar encontrar outras coisas, não encontramos sempre o que procuramos, e por isso vamos encontrar outras coisas que são muito estimulantes para nós, e podemos até definir um outro ponto de chegada, e isso só acontece se nós estivermos focados em todo o processo, no caminho que estamos a fazer. A questão da autoconfiança e do otimismo, este era um ponto que podíamos estar aqui a falar horas a fio, obviamente, mas nós temos de confiar em nós temos de confiar nos outros. Claro que há pessoas que nos traem a confiança, claro que há pessoas que nos desiludem, claro que há pessoas que alimentam ideias que são muito hostis e que não se enquadram connosco, mas há muitas pessoas em quem nós podemos confiar, e sobretudo em nós próprios, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais otimismo e mais esperança em nós, no nosso sentido de vida e no mundo, não é? Porque o nosso sentido de vida, como eu já disse, não faz sentido se o vivermos sozinhos, não é? Temos de estar integrados numa sociedade e nesse sentido temos de confiar uns nos outros, não só em nós próprios também, ou seja, até podemos ser muito autoconfiantes, mas não confiar nos outros. Isso é uma barreira tremenda para criarmos excelentes relações, porque nós somos seres relacionais e conseguimos criar excelentes relações. Está quase a acabar, prometo ser breve. A arte de comunicar com os outros, escutar com o ouvido e com o coração, não é? Escutar o que é que a pessoa efetivamente nos está a dizer. Se ela está a partilhar alguma coisa comigo, eu não vou atropelá-la, não é? Aquilo que eu chamo às vezes o atropelamento egocêntrico. Eu vou tentar estar mesmo atento e perceber o que é que aquela pessoa me está a querer dizer, porque pode estar a enviar um pedido de ajuda e se eu estiver desatento, só centrado em mim, não vou conseguir ler os tais sinais que também tenho falado aqui ao longo das palestras, e ouvir com o coração, que tem a ver com este lado mais empático, de nós nos ligarmos aos outros e de estarmos atentos também àquilo, sobretudo, que as pessoas sentem e que precisam de acolhimento quando assim tem de ser. O foco no presente, esta lógica de mindfulness, não é? E de nós estarmos muito focados no presente, um pouco como eu estava a dizer há pouco, no processo, no caminho que nós fazemos, a vantagem que nós temos às vezes estamos muito centrados naquilo que não temos ou naquilo que não somos e que até queremos ser, e esquecemos de olhar para aquilo que eu sou agora, para aquilo que eu tenho agora. Então, se eu tenho isto, se eu sou assim, eu vou aproveitar isto, e posso sempre melhorar, posso sempre querer mais, mas vou aproveitar isto e vou estar atento a mim e a quem está à minha volta também.
compaixão e generosidade, né? Esta ligação que tem que existir para com os outros, este cuidado para com os outros que é fundamental. Não nos esquecermos, não é? Às vezes até termos, é verdade que nós temos de cuidar de nós e estar bem connosco próprios para cuidar dos outros, mas há alturas onde nós temos que deixar de nos priorizarmos e também cuidarmos dos outros, não é sempre, como é óbvio, senão estamos a prejudicar. Mas eu até posso ter um determinado compromisso que é muito prioritário para mim, porque tenho que fazer uma entrega amanhã de um trabalho, etc. Mas se há alguém que chega à minha beira e que precisa de ajuda, eu tenho que desligar esse botão e tenho que procurar conectar-me àquela pessoa, porque só assim é que podemos construir um mundo melhor, que é um mundo com amor. E termino dizendo, estando aberto aqui para as questões, com uma frase de um autor que gosto muito, que é o Andrew Solomon, um escritor, que diz que o amor, apesar de não ser profilático contra a depressão, é o que ampara a mente e a protege dela mesma. Fátima, Milene, consegui Muito cumprir. Estamos aqui. Tiago. Tiago, é muito interessante. Eu ouvi você falar que estava acompanhando as apresentações, né? Bacana a gente conseguir perceber que existem palavras, sentimentos e dicas que são permanentes, né? E aqui duas coisas estão sendo ditas por pessoas diferentes, em lugares diferentes, de técnicas diferentes, que é ouvir e amar. Entendo que essas sejam, de fato, dois grandes, vamos ouvir até o fim do fórum, né? Mas todas as pessoas que aqui estiveram hoje falaram essas duas palavras, ouvir e amar. Então, eu creio que seja mesmo uma chave, né? Como a chave da questão, que sejam mesmo as chaves e a questão do amor próprio, do autocuidado, do cuidado com o outro. Você falou tão bem colocado, né, sobre essa questão do momento presente, da trajetória. Desculpem, a minha bateria ficou ruim, só um momento. História, né, do caminho que nós trilhamos. A gente, nessa sociedade de consumo, e não de um consumo somente de um consumo de coisas, mas também de um consumo de valores. No que é isso? De quem temos que ser ou do que temos, o que a gente tem que representar ao outro e para o mundo. Né? Isso também é uma forma de consumo, o consumo de um ideal, né? O consumo de um ideal de pessoa, de como devemos ser e não só o que devemos ter. E isso está ficando muito, está virando se tornando uma questão bastante séria, né? E fazendo com que as pessoas esqueçam de fato o presente, porque é no momento presente onde se encontram todas as possibilidades e todas as alternativas que serão usadas depois. Mas é um mundo tão ágil, tão rápido, a gente pega as coisas e joga fora, que eu tenho um texto que fala sobre isso, né? Sobre o ter e o possuir. Nós temos muita coisa em termos de coisas, nós temos muita coisa em termos de sentidos e de sentimentos, mas possuímos muito pouco. E é daí que eu imagino que venha esse enorme sentimento de esvaziamento, de insucesso e de fracasso, quando, na verdade, estamos plenos de história, plenos de conteúdo, plenos, nós somos seres plenos, mas a pressa está verdadeiramente fazendo com que a gente não tenha a mínima percepção disso, e que a gente adoeça no meio desse esvaziamento, no meio dessa escuridão. Eu acho importante a gente voltar a falar sobre isso que você estava falando, sobre esse não olhar só para si, ser generoso consigo mesmo, dessa crítica feroz que a gente faz a nós mesmos, de ideias e ideais, de onde é que a gente tem que chegar e quem a gente tem que ser, que nem sempre são ideias próprias, né? Nem sempre são ideias preconizadas pela nossa própria história. Eu posso, sim, não ser e não querer ser o que os outros querem que eu seja. Dentro da minha simplicidade é que cabem os meus sonhos, não é dentro do exagero do outro, é dentro da minha simplicidade. Eu acho que a gente precisa se ater muito a isso. O que nos é simples, o que nos é leve, o que é que cabe dentro da gente, o que é que cabe dentro da nossa história, porque é isso que a gente consegue carregar, né? Carregar na trajetória. Nós começamos com o sentido dos ombros, quando chega lá embaixo, lá na frente, nós estamos nos arrastando. E é importante que a gente saiba por quê.
ressignifique e se desonere, fique apenas com um desejo que é próprio, com o sensível, com o íntimo, o que nos é pertencente mesmo. Muito obrigada, o que você falou foi tão assim, lúcido para nós, e é bacana a gente perceber que estamos todos, nós profissionais da área de saúde mental, falando sobre a mesma coisa, desejando a mesma coisa, temos os mesmos desejos em qualquer parte do mundo, que haja amor, que haja autocuidado, e que, de certa forma, a gente também está dizendo, parem, está rápido demais, parem. Sim. Obrigada, viu, Thiago? Obrigada. Obrigado também da sua apresentação. A Raquel Menezes comentou aqui que ela lembrou de Imagine, do John Lennon, fazer do sonho realidade. Uhum. E temos mesmo de nos agarrarmos aos nossos sonhos. Às vezes também temos que ter a capacidade de largar alguns sonhos e que isso não seja dramático, não é? Mas temos muitos outros sonhos no bolso e vamos tirá-los. Mas temos mesmo de acreditar. E essa crença parte muito daquilo que também estava a dizer a Fátima, não é? É nós termos a oportunidade de perceber, por exemplo, que, neste caso, vários profissionais na área da saúde mental que têm uma linha de pensamento comum, e esta partilha é que permite que nós tenhamos essa consciência e devemos ter não só esta partilha entre profissionais, mas como nesta palestra acontece, com outras pessoas de muitas áreas que acabam por estar a escutar, não é? E que podemos só assim aprender uns com os outros. Se guardarmos tudo connosco, fica difícil, não é? Das pessoas encontrarem a chave das questões que colocam. Exatamente. Eu queria falar com as pessoas que a gente não tem nenhum combinado. Eu não combinei com ninguém. Gente, vamos falar isso para as pessoas. Não, o que eu tinha de combinado foi somente escolher profissionais capazes, profissionais competentes, profissionais que estivessem realmente comprometidos com a vida, com essa vida de paz, com essa vida de plenitude que a gente tem. E daí nada precisa ser combinado, porque paz é isso, né? Paz é autoencontro, paz é estar consigo mesmo, paz é estar em solitude. Nada foi combinado, nós vamos ver que do começo ao fim nós vamos falar a mesma coisa, mas porque somos ótimos profissionais, porque a gente tem a competência e tem o amor ao próximo dentro da nossa profissão como meta e como método. Por isso a gente está falando a mesma linguagem. Eu acho sensacional, sensacional. Obrigada, Thiago, por tudo, por estar aqui com a gente, e tomara que esse não seja um único encontro. Com certeza que teremos a oportunidade. A gente estourou o nosso tempo aqui. A todos. Mas antes de ir para o brasileiro. Queria só te fazer uma pergunta que a Maria de Fátima Martins perguntou aqui, que ela falou da frase: o amor ampara a mente e a protege dela mesma, que ela achou linda demais e pergunta se você sabe qual é o autor. Sei. É o Andrew Solomon. Eu posso, depois, se tiver dúvidas, eu posso enviar para vocês e vocês partilham com como é que se chama? A Maria? Maria de Fátima Martins. Ele tem um livro, essa expressão até foi retirada de um livro dele que se chama O Demónio da Depressão. Ele tem uma capacidade de escrita incrível. Também podem ver no YouTube, na TEDx, numa conferência TEDx, uma participação dele também brilhante, e por isso é Andrew Solomon. Perfeito. Tiago, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela brilhante apresentação. As pessoas gostaram muito, tem vários comentários aqui no YouTube, depois se você puder dar uma olhada. Obrigado, Milene, também. Tudo bom para vocês. Um abraço. Desejamos um bom final de semana, tudo de bom. Esperamos em breve poder estar juntos novamente. Muito obrigada. Obrigada. Beijinho.